Foi caso de possessão? O moço que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ele, mas com o primo dele. Porém, ele pode afirmar 100% que é verídico, inclusive ele pode até testemunhar. Ele só não pode provar que se foi possessão espiritual, se foi possessão demoníaca ou o quê. E ele pede que vocês tirem as suas conclusões ao final do relato. O moço que nos conta esse relato é de Goiânia, Goiás, e diz que tudo se inicia quando Jorge, o primo dele, um primo por parte de mãe, de um total de 5 irmãos, e Jorge resolveu se mudar do interior do estado para, junto com eles ali na capital, ficar por um tempo lá. E realmente, depois de um certo tempo lá, ele arranjou emprego, ele arranjou uma namorada e logo resolveu se mudar para a casa da namorada. E como as coisas deram certo para o Jorge, para o primo dele, ele resolveu convidar os irmãos dele para virem também para a capital goiana, para também tentar a sorte. Nisso, mais 2 irmãos dele vieram, o Felipe e o Marcos. Bom, só que o moço que nos conta esse relato diz que ele é de família humilde, então não tinha como eles acomodarem mais 2 pessoas por muito tempo na casa deles. Sabendo disso, logo no segundo dia, os 2 rapazes alugaram uma kitnet ali no mesmo bairro, no mesmo setor que eles ali para eles morarem. E a mãe do moço que nos conta esse relato prometeu para a irmã dela, para a tia do moço que nos conta esse relato, mãe dos meninos, prometeu que sempre iria lá dar uma olhada neles, para ver como as coisas estavam, como os meninos estavam. Bom, ele diz que o Felipe conseguiu um emprego fácil numa confecção de roupas. Porém, o mais velho, Marcos, como não conseguiu emprego, era sustentado pelo irmão mais novo aqui. O Felipe saía cedo para trabalhar e só voltava no final da tarde. E, enquanto isso, o Marcos passava a tarde toda em casa fazendo sabe-se lá o quê. Porque ele não conhecia ninguém do setor além da família dele. Só que o Felipe começou a reparar um comportamento estranho no irmão dele, no Marcos. Ele sempre foi o mais acirrado dos irmãos e agora ele só queria saber de dormir o dia inteiro. Não tomava mais banho, nem trocava de roupa e urinava na cama. O Felipe, que é o primo mais novo, logo entrou em contato com a tia dele, que é a mãe do moço que nos conta esse relato, e dizendo que ele não sabia como proceder numa situação dessa. Então, o Felipe passou na casa do moço que nos conta esse relato numa manhã, quando ele estava indo para o trabalho, ele passou lá e pedi para a tia dele ir lá na kitnet deles, dar uma olhada no Marcos. Afinal, ele era um rapaz que tinha muito vigor, ele não gostava de ficar parado e agora estava naquela situação. Bom, a tia dele, a mãe do moço que nos conta esse relato, foi até lá e quando chegou, ficou chocada com a situação que encontrou. O Marcos estava imundo e sem mais nem menos começou a zombar da tia dele, com uma voz que não parecia dele. A mãe do moço que nos conta esse relato, como é muito religiosa, já percebeu o que estava acontecendo. Mas ela não estava preparada para lidar com aquela situação com a qual se deparou. E disse para o Marcos que ela precisava ir. Depois de ficar 3 minutos ali na casa deles, ela disse que precisava ir e que voltaria mais tarde. E nisso o primo do moço que nos conta esse relato disse que ia com ela. E do jeito que ele estava, todo imundo e anormal, começou a segui-la. A mãe dele, temendo a situação, começou a andar depressa. E o primo dele atrás dela, falando coisas do tipo: esse cavalo tá sofrendo muito. Eu já mostrei pra ele o seu futuro lar. Lá é quente, ele chorou muito a primeira vez que foi pra lá. Nessa hora, a mãe do moço que nos conta esse relato já estava muito nervosa. Quando o primo dele começou a xingar umas crianças que estavam na rua. Ele xingava aquelas crianças com os piores palavrões e chegou a quase agredir uma dessas crianças que estavam brincando lá. A mãe do moço que nos conta esse relato que conseguiu contê-lo e levou ele para a porta da casa dela. E ali ele fez xixi no chão, na frente de todo mundo, no meio da rua, com um monte de gente passando pelo local. E ele ria muito, ele ria alto e sempre se referindo a ele mesmo na terceira pessoa. E sendo católica, a mãe dele sabia da burocracia que era para chamar um padre exorcista para aquela situação. Então ela foi até uma igreja evangélica solicitar a ajuda de um pastor, que veio, chegou, começou a orar, mas parecia que ele não tinha controle nenhum sobre a situação.
Então ele ligou e chamou mais pastores. E enquanto os pastores iam chegando, o primo do moço que nos conta esse relato começou a falar um monte de coisa a respeito daquele primeiro pastor. Coisas que pareciam que eram verdade, porque o pastor começou a ficar muito irado, já partindo para cima do primo dele, querendo agredi-lo. E nisso o Marcos só ria. E uns 15 minutos depois, chegaram mais 3 pastores, 2 homens e uma mulher, para tentar exorcizar o primo dele, né? Mas para a pastora que chegou ali, ele começou a xingar ela de tudo quanto é nome e ria quando ela começava a orar. Ele virou para ela e disse que ela sabia que ela não estava em condições de fazer aquilo porque ela estava em falta com Deus. Aparentemente ela estava em pecado. Nessa hora vieram os outros 2 pastores que, sem tocar nele, nem mesmo tocar na mão dele, o fizeram deitar no chão. Diz que o primo dele parecia que ia desmaiar, mas do nada ele abriu o olho e ficava de pé de novo. E isso aconteceu umas 4 vezes. E a pastora que estava ali falou para a mãe do moço que nos conta esse relato que ele estava com uma legião de demônios. E quando os pastores conseguiam expulsar um, vinha outro mais forte e tomava o lugar dele. E tomava o controle do corpo dele. E isso se deu por mais ou menos uma meia hora, até que aconteceu a tragédia do relato. Ele disse que o primo dele já estava mais inquieto do que estava antes. Já estava muito mais inquieto e já estava muito louco quando saiu correndo e desceu correndo a rua. Muito louco. E depois que correu mais ou menos uns 30 metros pela rua, ele reparou que vinha subindo um pastor de uma certa igreja. E era um pastor já idoso. Ele não sabe a idade que ele tinha, mas já era idoso e não estava sabendo de nada do que estava acontecendo, não sabia da situação. E o pastor ficou distraído pela multidão na porta da casa do moço que nos conta esse relato. E não percebeu quando o primo do moço que nos conta esse relato chegou por trás dele com um pedaço de viga de madeira nas mãos. Um pedaço de pau de mais ou menos uns 25 quilos. Que ele achou no entulho de uma construção de uma vizinha deles lá. E o primo dele, num estado de fúria, acertou uma pancada na cabeça do pobre senhor e começou a rir desesperadamente, que chegava a babar. E ele gritava, eu matei, eu matei! E cuspia no corpo do homem caído ali, enquanto todo mundo corria para acudir o pobre senhor que já estava ali nos seus últimos minutos. O homem ainda conseguiu ser atendido por uma ambulância, mas morreu a caminho do hospital. Depois do acontecido, nenhum pastor quis chegar mais perto do primo dele. Então o primo dele se sentou no meio-fio de uma praça que tinha uns 50 metros da casa dele e ficou lá sentado, debaixo de uma árvore, aparentemente falando sozinho, quando chegou um conhecido desse senhor, com uma faca na mão, querendo fazer justiça, querendo se vingar e matar o primo dele. Já estava escuro, era umas 7 da noite, a mãe do moço que nos conta esse relato chorava muito, todo mundo da família dele estava em estado de choque. Ele diz que nunca ninguém da família presenciou ou teve envolvimento em nenhum crime. E enquanto a polícia estava a caminho, esse conhecido do pastor idoso falecido, esse conhecido dele tentava acertar o primo dele com a faca. E como ele disse que estava escuro, eles só viam o reflexo da luz batendo na lâmina da faca e o cara tentando acertar o primo dele. Nesse momento, eles acharam que o primo dele já estava picotado, mas ele saiu sem nenhum arranhão. E quando a polícia chegou, ele mesmo se entregou e entrou no camburão. Marcos foi levado para a delegacia de homicídios de Goiânia e só pôde ser visitado no dia seguinte. Na mesma noite, ele diz que todos precisaram ser interrogados pelo delegado e em seguida liberados. Já na manhã seguinte, de sexta-feira, a mãe e a tia dele, que veio às pressas do interior, foram visitá-lo. E ele dizia que não se lembrava de absolutamente nada. Nada além de terríveis pesadelos que ele tinha sempre, com demônios rindo para ele. E depois de preso, Marcos passou por uma série de exames, tanto exames de sangue, exames físicos, quanto exames psicológicos. E nos exames não foi constatado nenhuma substância entorpecente no organismo dele e nem nenhum problema mental. E ele diz que o primo dele, o Marcos, foi condenado por homicídio doloso, aquele com intenção de matar, e ainda está preso. E os seus colegas de cela sempre comentam com a tia do moço que nos conta esse relato sobre o comportamento estranho dele. Que de uma hora para outra ele parece ser outra pessoa.
Ele parece outra pessoa e parece que gosta de estar lá. E diz que ele vive vendo cruzes negras na cela. Uma observação aqui é que o primo Marcos dele, anos antes desse acontecido, era batizado nas águas e em espírito pela mesma igreja daquele senhorzinho que ele acabou matando. Só que de outro lugar, do município onde ele morava. Mas depois de se envolver com uma mulher lá, ele saiu da igreja, voltou a beber, a fumar. E o moço que nos conta esse relato diz que disseram para ele que uma pessoa, quando convertida, se afasta da comunhão com Deus e volta para trás, aquele mal que estava sobre ela antes volta 7 vezes pior. E ele pergunta: o que vocês acham? O que realmente aconteceu com o primo dele? Ataque de fúria? Estresse? Possessão do corpo dele por espíritos? Por demônios? Ele gostaria muito de descobrir.